saibam que de todos os textos evangélicos mais polémicos sobre este combate ou duelo teológico de Jesus contra a teologia religiosa do farisaísmo, sobressai o relato de João, do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 34 a 59. Jesus, neste Evangelho de João, chega ao extremo de acusar os seus opositores, que se reclamavam de terem Abraão e Deus por pai, de que eles têm por pai o diabo. Diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e não esteve pela verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. Quer dizer, gera mentira. Se calhar nunca tinham ouvido esta palavra de Jesus, do Evangelho de João. Eu tenho para mim que esta passagem do Evangelho de João deveria ser esculpida à entrada de todas as igrejas e de todos os templos ou locais onde as igrejas costumam reunir-se. Devia ser afixada como alerta, para que, sobretudo, os seus dirigentes não venham a reproduzir este crime das classes dirigentes e do país de Jesus. Não venham a reproduzir e a atualizar este crime, hediondo crime. Todos eles hoje se reclamam de Deus e de Jesus. E eles gostam mais de dizer Cristo. E lá sabem porquê. Como os dirigentes do tempo e do país de Jesus se reclamavam de Deus e de Abraão, de Moisés. Mas se efetivamente os pastores, os párocos, não ajudam a libertar as pessoas que integram as respectivas igrejas, pelo contrário, as mantêm no medo, na alienação, na opressão, e ainda por cima lhes cobram o dízimo, a obrada e outras ofertas, então não são de Deus, nem têm Deus por mãe, pai, mas apenas o diabo, na linguagem mítica, o diabo. O que isso representa de mentira, de opressão, de fonte de medo. Porque com todas as coisas que realizam e com as doutrinas que pregam, mas não fazem o quê? Do que roubar, matar e destruir as pessoas e as populações que lhes dão ouvidos, que se deixam orientar, guiar por eles. São lobos com pele de pastor. E se de pastores se trata, então são mercenários, dos quais é preciso fugir a 7 pés. Ouviram? Dos quais é preciso fugir a 7 pés. E se for caso disso, até alertar a polícia, para que venham a ser detidos e deixem de continuar a enganar as pessoas e as populações não ilustradas e não evangelizadas. Ainda a este propósito, quero dar mais uma chega. Mais do que falar de demónio ou de diabo, havemos de falar de demoníaco e de diabólico. Porque é criação nossa. É uma criação nossa. Somos nós que temos capacidade
de comportamentos demoníacos e diabólicos. Somos ainda seres em formação. Somos, ao mesmo tempo, Homo sapiens, quer dizer, homem sapiente, e Homo demens, homem demente. Homem, diz homem e mulher. Isto é, somos ao mesmo tempo capazes de saber e de loucura, de sabedoria e de demência, capazes de fazer coisas grandiosas, tanto no bem como no mal. Tanto podemos amar até dar a vida, como odiar até tirar a vida. Tudo depende do projeto que dá sentido ao nosso ser viver neste crescer em humano em cujo processo estamos ainda envolvidos. Tudo depende do projeto que dá sentido ao nosso ser viver neste processo de crescer em que estamos envolvidos. Tudo depende da opção de fundo do nosso ser viver dentro deste processo. Jesus tornou-se o homem para os demais, isto é, o homem cheio do Espírito Santo, quando, num mundo com vítimas humanas, aos milhões e milhões, decidiu pôr-se do lado das vítimas contra tudo o que as produzia. Esta sua opção, o Evangelho situa-a na altura do seu batismo no Jordão por João Batista. Não propriamente no batismo, mas depois, imediatamente depois. O batismo não fez nada, lá que era da água no Jordão. Não fez nada. Mas ao sair da água, lá diz o Evangelho de Marcos, que é o mais antigo, ao sair da água, isso sim, ao afastar-se daquilo, do Jordão, e daquilo tudo que estava naquele momento o Jordão a significar, daquela água que estava a ser apresentada como de purificação e era mentira, não purificava nada. Ao sair daquilo, daquele envolvimento, daquela ideologia, daquela doutrina, daquele ensinamento, e de tudo que o Jordão significava na história cultural do povo hebreu judeu, ao sair daquilo, ele reconheceu que reconheceu Deus, um Deus distinto, diferente do que até então se tinha falado, anunciado. Reconheceu-se a si mesmo, ao afastar-se de tudo aquilo, reconheceu-se a si mesmo como o Filho bem amado de Deus, deste Deus outro que ninguém jamais viu, nem imaginar podemos. Este Deus que o reconhece como seu Filho muito amado e o apresenta como modelo, como paradigma do ser humano para todos nós, em todos os tempos e lugares e culturas. É o que quer dizer o texto. Ao sair da água, o Espírito abriu-se os céus e o Espírito desceu sobre ele. É o Espírito deste Deus outro, que não está no templo, que não está na lei, que não é de Moisés, que não é da tradição judaica, israelita, nada, de nenhuma religião. Este Deus outro. E Jesus reconhece como o seu Filho muito amado. Vamos continuar.